Olá, seja muito bem-vindo para o módulo 3 do nosso curso sobre jornalismo de soluções, novas maneiras de produzir reportagens e atrair audiências. Bom, nesse módulo agora então, a gente vai avançar um pouco mais. A gente já falou sobre o conceito, a definição, verificamos o que é, o que não é jornalismo de soluções, também falamos sobre o desvio positivo, as limitações, e agora a gente tem que lembrar o seguinte: jornalismo é feito de histórias e histórias são contadas por pessoas. Então, se eu quero identificar uma história, um caminho bastante inteligente, bastante importante de se trabalhar é identificar quem fala sobre isso. E aí a gente sabe muito bem o processo de produção da notícia, que muitas vezes vai atrás da fonte para complementar ou para incluir uma aspas na reportagem. Vamos ser francos, muitas vezes a gente já define na redação a abordagem, a temática, a maneira que a gente vai trabalhar certo assunto, e aí a gente busca os especialistas, as autoridades, as pessoas que possam falar sobre isso, e a gente então às vezes, e a gente escuta muita reclamação de pesquisadores nesse sentido, de entrevistados, que ele passa quase uma hora falando e você aproveita uma pequena frase, ou no caso de televisão ou rádio, um trecho muito curto. Então acho que um caminho muito importante que a gente consegue identificar histórias é a gente dar um passo atrás, é a gente construir uma relação com as fontes, para que elas possam nos sugerir pautas. Eu sei que isso às vezes na correria do dia a dia é muito difícil. Às vezes a gente tem 2 empregos, enfim, tem uma rotina muito cansativa e puxada e gostaríamos de ter mais tempo para tomar um café, para ter uma conversa, para conversar com possíveis fontes que nos ajudem a construir histórias. Mas dentro do possível, acho que é possível, é plenamente viável a gente trabalhar dessa forma. Então, mesmo que ainda não tenha uma relação, que você possa procurar pessoas que te ajude a encontrar histórias. E aí, para isso, eu vou aqui passar algumas ideias, alguns insights, e existem inúmeros que a gente pode trabalhar dessa forma. Bom, acho que uma pergunta muito clara é, seja qual for o tema, educação, segurança, saúde, meio ambiente, o que for, e eu quero trabalhar como jornalista de soluções, mas eu quero dar um viés de jornalismo de soluções, por exemplo, sobre a questão dos resíduos urbanos, para citar um exemplo, que é comum em qualquer cidade. Uma pergunta que se pode fazer é fácil, quem está fazendo isso melhor, quem está dando alguma resposta para esse problema. A gente fala muito do problema, mas ok, quem está fazendo isso? E onde então a gente pode encontrar pessoas que vão nos ajudar a contar histórias. E aí a gente entende a fonte como uma relação primária. Ou seja, eu vou procurar essa pessoa dizendo o seguinte, ao invés de falar assim, olha, estou fazendo uma reportagem sobre isso e gostaria que você comentasse, é fazer um passo atrás. Eu quero fazer uma história sobre resíduos urbanos, mas contando soluções. Você conhece alguma coisa desse tipo? Sabe onde está sendo feito? E aí a gente pode começar a pensar dessa forma em grupos e coletivos. O terceiro setor tem entidades, coletivos, enfim, tem instituições que trabalham absolutamente todos os temas que você imaginar. A questão é encontrar. A academia, ou seja, professores, pesquisadores das universidades, o conhecimento tradicional, e aí a gente fala assim, ok, eu quero ouvir uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, povos indígenas. Onde eu encontro isso eu não chego tão fácil. Vai atrás das associações, das federações, e aí elas vão te indicar o caminho melhor, até para te dar também legitimidade de chegar nesses grupos. As lideranças comunitárias conhecem muito do assunto na sua resposta, ou mais detalhes do problema, e a gente também pensar nas pessoas que estão envolvidas na própria resposta, que ela pode lhe dizer não só o que ela está fazendo, mas certamente ela foi inspirada por algo, por alguém, e ela pode lhe indicar pares ou situações semelhantes onde isso ocorra. E também, claro, pessoas que estão envolvidas no problema, que ainda que não estejam diretamente envolvidas e trabalhando na resposta, por conhecer o problema, certamente ela pode te ajudar a identificar onde isso está sendo trabalhado e solucionado. Autoridades, obviamente, ainda que a gente tenha às vezes um certo preconceito, mas você tem um corpo técnico, muitas vezes em instituições públicas, que certamente pode lhe ajudar bastante, já caso você queira fugir um pouco da questão governamental, e aí buscando mais Estado. Então você tem instituições que são públicas, vinculadas a um governo, mas que tem uma isenção e que trabalha bastante o tema. Então, por um exemplo, só para citar um exemplo, aqui em Belém nós temos o Museu Guild, que é vinculado ao governo federal, mas tem um corpo de pesquisadores enorme em diversas áreas sobre a questão da Amazônia. Então, e além das autoridades, e aí eu estou falando pesquisadores novamente, mas quando eu falo autoridades,
um secretário nacional de algum assunto, a equipe técnica de um ministério, a equipe técnica de uma secretaria, enfim, quem trabalha em órgão público também trabalha, também conhece bastante o problema e indicativos de respostas, inclusive em relação com comunidades. Ex-autoridades também é interessante. Quem já passou por governo, conhece o problema, observa o que está sendo feito e ele pode também, as pessoas também podem auxiliar bastante em indicativo de possíveis soluções que ela tenha conhecido. E claro, a sua própria experiência, os seus amigos, os seus familiares, pessoas que você conhece em diversos círculos. A gente não é só aquilo que a gente aparenta para alguém em alguma relação. Então eu sou jornalista, mas eu também sou irmão, eu também sou filho, eu também sou amigo de vários, eu participo de um trabalho voluntário, enfim, nesse círculo que a gente tem e que a gente possa também ampliar o nosso círculo de contatos, de amizades. Bom, para a gente ir para a prática, nesse sentido, a gente sugere que você busque uma relação, inclusive com assessorias de comunicação, e estabelecendo um contato muito transparente, falando assim, olha, eu recebo o teu release, mas a gente tem uma prática aqui que não quer publicar inteiramente o release, mas esse assunto me interessa. Vamos dar um passo atrás? Eu quero conversar mais com a equipe técnica dessa instituição, que ela possa me auxiliar com alguns insights e, eventualmente, inclusive, a assessoria, o órgão pode acabar aparecendo. Então, dar um passo atrás do release que geralmente é ofertado, não olhar esse release com preconceito, identificar nele uma possibilidade, uma oportunidade de trabalhar um tema, e também, que eu acho que é bem interessante, que a gente converse mais com as fontes, não só na hora da entrevista, no deadline corrido, para incluir uma aspas para referendar algo, que a gente converse com as pessoas um pouquinho antes. E aqui, só para citar, muito rapidamente, e volto a dizer, são exemplos, certamente na sua vivência, nas suas relações, você conhece outros que certamente eu não conheço, e em relação à sua realidade, ao seu bairro, à sua cidade, enfim. E aqui, para citar, eu vou colocar por um exemplo o Laboratório da Cidade, é um coletivo aqui em Belém, que discute a relação das pessoas com a cidade, mas também busca não só apontar problemas, mas ele apoia, desenvolve, discute soluções que possam ser trabalhadas na cidade. Inclusive eles têm um evento que chama Encontro das Cidades, que eu tive a oportunidade de ir o ano passado, e agora em 2024 vai ter de novo, e que nesse evento você ouve dezenas de trabalhos que estão sendo feitos para desenvolver ou resolver um problema em uma cidade. Aqui é um exemplo, certamente na sua cidade tem alguma coisa parecida. A Choca é uma instituição filantrópica que também fortalece, cria uma rede e tem um número muito alto de pessoas que trabalham soluções em diversas áreas. Então eles buscam apoiar a transformação da sociedade através de iniciativas de grupos, coletivos ou pessoas. Então aí também é um outro repositório muito interessante, que você quer falar sobre meio ambiente e juventude, ali tem pessoas que trabalham esse tema e que podem te indicar a pessoa, que então vai te detalhar o assunto. Passando aqui a gente tem, aí eu vou citando alguns exemplos, e também novamente terceiro setor, e eu estou buscando algo mais nacional, e certamente Portugal, em outros países lusófonos, na sua região tem outras situações. Aqui são só exemplos para te lembrar do que existe, e existe muita coisa. A Fundação Lehman tem uma rede de líderes, tem projetos, ela apoia desenvolvimento da educação e etc. Então certamente ali podem auxiliar a encontrar especialistas que vão lhe dizer histórias que estão sendo trabalhadas em alguma localização muito pequena. Então lembra daquilo que a gente falou no módulo 2, das fatias menores, do desvio positivo e como é que você ilustra isso com histórias, com pessoas. E aí são caminhos assim que a gente encontra. A COIAB, que é a Coordenação dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira. Se você quer trabalhar um assunto que envolva povos indígenas, é importante, muito importante, que você tenha uma relação ou crie uma relação com associações, com coletivos que juntam grupos que trabalham esse assunto. Então a gente tem, e aí no slide você pode perceber, uma série de assuntos que eles trabalham, que eles conhecem e que podem lhe indicar boas histórias. Inclusive numa conversa com um amigo, o Zé Caeté, ele fala bastante isso. O quanto que os povos indígenas também estão cansados de que utilizam a nossa questão para falar sobre nós e poucas vezes nos envolvem de fato nessas histórias.
contam sobre a gente, não nos escutam para que a gente possa também falar. E certamente tem muitas histórias de soluções desenvolvidas pelos povos indígenas, pelos povos quilombolas, pelas comunidades das periferias, que precisam ter mais espaço. Voz ela já tem, precisa ter mais espaço e dar visibilidade a isso. Um caminho interessante é ouvi-las e falando, bom, eu gostaria de abordar histórias de soluções com uma temática de educação, de meio ambiente, de saúde. Me ajuda nisso. O que a gente pode relatar? Ele vai trazer boas ideias. E aí uma outra sugestão. Tem observatórios, essas entidades que eu estou falando, Fundação Lema, Fundação Itaú, Fundação Boticário, enfim. A gente tem uma série de fundações que tem um repositório riquíssimo de dados. E através desses dados você identifica possíveis pautas e a partir dela, fazendo contato, eles têm relação com outras associações, com coletivos, com comunidades que pode ajudar a desenvolver aquele assunto. Então, um outro exemplo que eu trouxe aqui, além da Fundação Itaú, que tem um repositório riquíssimo de dados, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que trabalha com a questão da primeira infância no Brasil. Eles têm um projeto que chama Primeira Infância Primeiro, e lá você tem cruzamento de dados, você tem uma base de informação riquíssima, e eles certamente têm especialistas na área, certamente não, eles têm especialistas na área que conhecem projetos Brasil afora, que podem trabalhar esse assunto. E aí volto a dizer, na sua região certamente tem alguma coisa, e eu estou falando aqui, você deve estar juntando as peças e tentando lembrar de alguma coisa, e às vezes até anotando, mas ouvir essas pessoas é muito importante. Também para encontrar essas fontes, acho que é bem interessante a gente pensar sempre na academia, mas muitas vezes a gente procurar assessoria de comunicação, que sim é um caminho, e você falar, eu gostaria de um especialista, a gente usa muito especialista, para falar sobre determinado tema. Mas procura assessoria também, que a assessoria de comunicação de um órgão, às vezes é uma equipe reduzida para dar conta de uma infinidade de pesquisas, de projetos. E às vezes eles não dão conta de publicar tudo que eles ficam sabendo. Então, pedir ajuda para a assessoria desses órgãos certamente é interessante. Mas além disso, você pode também ir atrás diretamente da fonte, do pesquisador que está trabalhando um certo tema e que pode ser uma fonte interessante para lhe indicar caminhos ou projetos que dão respostas a uma questão que ele está estudando. Então um caminho, uma base bem primária é o Cielo Brasil, em que reúne artigos de pesquisadores e você jogando ali uma palavra-chave, você vai encontrar estudos, artigos, dissertações, teses, e a partir dela você identifica quem é o pesquisador, aí você joga no Lattes, você consegue achar o e-mail dessa pessoa, ou através do nome a gente encontra caminhos de encontrar essa pessoa que está trabalhando nesse tema. Bom, um outro caminho para atuar mais no jornalismo científico, mas que pode ter outros desdobramentos, ouvindo comunidades, se você não quer, e o jornalismo de soluções ele não fica só no mundo acadêmico, mas é começar às vezes por ali. E a agência Bore, ela reúne pesquisadores de diferentes temáticas para diferentes editorias e fazendo uma busca semântica, ou seja, por palavra. E ali, com a agência Bore, eles podem apoiar e auxiliar, identificar um pesquisador que esteja trabalhando numa solução. E esse pesquisador, além dos dados de uma pesquisa, ele vai ter também, possivelmente, contatos de comunidades que estão trabalhando esse assunto, lideranças comunitárias ou moradores de uma região que vão lhe ajudar a contar a história da história dessa solução. Bom, existem inúmeros caminhos, como a gente está vendo, de pesquisar sobre um assunto, pensando em quem pode contar essa história. A AJOR, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Digital, publicou recentemente 7 bancos de fontes para jornalistas, e entre esses 7 bancos está a agência Bore, que eu citei antes, está a Cajueiras, também com fontes de conhecimento do Nordeste, e eu puxo um pouquinho aqui do que eu estou trabalhando, que é o Amazônia Vox, que cria um banco de fontes de conhecimento da Amazônia. E aí você pode fazer uma busca semântica, busca por pessoas, e você encontra liderança tanto do conhecimento científico, mas também do tradicional, liderança comunitária, do setor produtivo, setor cultural, enfim, um breve perfil da pessoa, o que ela estuda, o nome dela e o e-mail ou o contato que ela disponibilizar por lá. Então a gente tem uma série de possibilidades para ouvir as fontes. Bom, então a gente está vendo com muita clareza que um caminho importante para o começo da produção de pauta do Jornalismo de Soluções é ouvir pessoas, ouvir histórias. E aí a nossa relação com a fonte pode melhorar e ter uma relação mais harmoniosa, de mais troca e mais transparente,
se eu começar eventualmente a não mais só procurar a fonte para encaixá-la na minha reportagem, mas ouvir a fonte para me ajudar a produzir essa reportagem. Acho que aí você começa a estabelecer uma relação com essa fonte e inclusive ela vai ajudar a engajar a tua audiência, vai distribuir o seu conteúdo, mas daí uma história para uma outra conversa, que é sobre já como atrair audiências. Mas quando a sua fonte ela não é mais só usada e ela não se sente mais apenas usada, e sim parte da construção dessa reportagem, certamente cria um sentimento de relação, de pertencimento àquela construção narrativa e ela vai lhe ajudar. E nessa e em outras oportunidades, indicando inclusive outras possíveis fontes de diferentes assuntos. Acho que esse é um caminho bem interessante e no próximo a gente vai conversar mais, próximo vídeo, sobre como inclusive a sua audiência pode ser possível fonte para suas reportagens. Até daqui a pouco.